Então vambora, galera, vamos que vamos. Fala, galera do Aquarismo Sem Mistério. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. O assunto de hoje, ele também serve para aquário de água doce, mas ele é mais voltado para um problema que eu vi, né? Eu estava num grupo e aí surgiu um grande problema e um terror da galera de aquário de água marinha, aquário de água salgada, que são os dinoflagelados, que a gente chama de cianobactérias e as diatomáceas. Então olha só, quando a gente fala de cianobactérias, diatomáceas, tá, e dinoflagelados, no aquário geralmente a gente trabalha com esses seres sendo algo muito prejudicial. Mas, perdão, a grande questão é, esses seres, eles fazem parte do plâncton. E o que são seres planctônicos? São seres que possuem a capacidade de locomoção, ou não, e que são levados pela correnteza. Ou seja, mesmo aqueles que se locomovem não conseguem ir contra a correnteza. E todos esses seres que se locomovem ou não e que são levados pela correnteza, nós chamamos de plâncton. E a gente vai dividir o plâncton em fitoplâncton, certo? Que é toda a base da cadeia alimentar aquática, né? Porque o fitoplâncton são os seres produtores, os seres que introduzem a matéria na natureza. Então a gente tem como grande representante do fitoplâncton os dinoflagelados e as diatomáceas, né? Que são seres microscópicos que fazem parte do plâncton. E também temos o zooplâncton, que são as larvas de crustáceos, de peixes, que fazem parte do zooplâncton, que se alimentam do fitoplâncton. Então a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala de fitoplâncton, eu encontro esses três grupos. Eu encontro as cianobactérias, que pertencem ao reino Monera, ao mesmo grupo das bactérias. E os protistas. Eu tenho os protistas heterotróficos, que estão os protozoários. E tenho dentro do reino protistas as algas unicelulares. Não vamos confundir com o reino vegetal. Dentro do reino protista, eu tenho algas unicelulares, que fazem parte do plâncton, do fitoplâncton. E esses dois seres, né, os três, na verdade, são um dos grandes contribuintes para a introdução do oxigênio na atmosfera. Principalmente essa daqui, que quem iniciou essa introdução lá no início foram as cianobactérias. Beleza? E aí, a gente tem que entender que no oceano, esses seres vivem em equilíbrio. Eles têm o seu papel. Bem, se eu digo que esses carinhas fazem parte do plâncton, além de produzirem, né, oxigênio e consumirem gás carbônico, além de introduzirem a matéria na cadeia alimentar, né, esses seres, quando em excesso, por desequilíbrios na natureza, podem causar problemas. E aí você para e pensa, na natureza, quando há um desequilíbrio, esses seres apresentam problemas. Quando não há um desequilíbrio, não há problema. Só que no aquário, a gente, para ter um desequilíbrio, é muito mais fácil do que na natureza. Então, esses seres no aquário acabam se tornando uma praga. Mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, dinoflagelados. Existem vários tipos de dinoflagelados, mas existe um chamado de zooxantelas. As zooxantelas, elas vivem em simbiose, olha só, simbiose com os corais. São eles os responsáveis por dar a coloração e pigmentação dos corais. Então essas algas protistas vivem nos tecidos dos corais, em simbiose. O que essa alga faz para o coral? Ela pega a luz, gás carbônico cedido pelo coral e produz açúcar para o coral. Então você tem uma troca, uma dependência mútua. O coral ajuda a alga e a alga ajuda o coral. Isso em perfeito equilíbrio.
Mas aí acontece uma coisa chamada de branqueamento dos corais, que é quando os corais expulsam essas algas. E normalmente isso acontece quando há um aumento de temperatura. Por quê? Eu aumento a temperatura, eu aumento a multiplicação desses seres. E aí existe um fenômeno chamado de maré vermelha. O que é a maré vermelha? Está tudo normal no oceano, e aí de repente eu tenho um aumento de temperatura e um excesso de matéria orgânica na água. Esse excesso de matéria orgânica na água, geralmente ele vem de esgoto, que a gente mesmo joga, tá? E aí o que acontece? Esses seres se multiplicam muito rápido e morrem muito rápido. E quando eles estão se multiplicando, estão em grandes quantidades, quando morrem, morrem muitos. E aí quando essas algas morrem, dentro dela tem uma toxina que é liberada na água. Normalmente, quando essas populações estão em níveis aceitáveis, essa toxina não chega a ser um agravante devido à quantidade, nem para corais, nem para peixe. Só que, se eu tenho um boom de multiplicação e elas morrem, eu tenho uma carga de toxina muito grande na água. E aí sim eu vou ter morte dos peixes. Agora, traz isso para um sistema fechado. Como é que você controla matéria orgânica no teu aquário? Como é que tu controla amônia? Como é que tu controla nitrito? Como é que tu controla nitrato? Como é que tu controla fosfato? Como é que você controla silicato? Então, olha só. Para você que tem aquário marinho, a gente tem que entender o seguinte. Tem alguns fatores que a gente tem que testar no aquário marinho. Principalmente silicato. Vou te mostrar aqui por quê. Fosfato e nitrato. Beleza? Depois, disponibilidade de oxigênio. Como está a concentração de oxigênio. Terceiro, como está a sua temperatura. E quarto, como é que está a movimentação no seu aquário. Esses são fatores fundamentais para você tentar controlar isso aqui. Então vem cá, vamos passo a passo. Primeira coisa, só para conhecimento. Os dinoflagelados, né, eles pertencem ao reino protista. E são seres fotossintetizantes, beleza? Então olha para cá, normalmente a gente tem no aquário e diagnostica a presença de dinoflagelados quando ele começa a aparecer algas marrons ou vermelhas escuras. A cor é fácil, você vai botar lá, dinoflagelados, coloração, no Google Imagem, você vai ver a imagem, a cor, identificar no seu aquário, tá? O que eu quero que você entenda é isso aqui. Como é que eu faço para que apareçam dinoflagelados no meu aquário? Lembra, esse dinoflagelado já pode estar associado a um coral, em simbiose, ou vir em algum outro peixe, tá? Ele só vai se tornar um problema se você não cuidar dos parâmetros, que aí é excesso de matéria orgânica, explosão de multiplicação. Então olha só, altas temperaturas favorecem o aparecimento de dinoflagelados. Flutuações na temperatura estimulam o aparecimento de dinoflagelados. Fosfato e nitrato, prato cheio para dinoflagelados, tá? Então olha só, lembra que o nitrato, ele aparece como? De duas formas. Você pode ter o nitrato que ele apareceu oriundo da excreta da amônia dos peixes. Então o peixe excreta amônia, vira nitrito, vira nitrato. E nitrato é um prato cheio para essas algas que absorvem nitrato e com a luz fazem fotossíntese, beleza? O fosfato é a mesma coisa. Você tem fosfato na água e você vai ter também o desenvolvimento desses seres. Uma outra forma é, você deixa comida, fezes, qualquer matéria orgânica na água que sofra decomposição vira amônia, que vira nitrito e vira nitrato. Para isso, a utilização do skimmer. Galera, o skimmer ele é fundamental. Ele é fundamental em aquário marinho, porque em aquário marinho o ideal é você não ter traço de fosfato. Quantidade de preferência zerada de fosfato, zerada de nitrato, zerada de amônia. Esses são os principais. E o teu skimmer, ele não tira amônia, nem nitrito, nem nitrato. Marcos, mas como é que o skimmer então vai prevenir o meu nitrato? Tranquilo. Se você joga comida, o skimmer elimina.
Proteína, o skimmer elimina. Aminoácido, o skimmer elimina. Carboidrato, o skimmer elimina. Óleo, o skimmer elimina. Gordura, o skimmer elimina. Tudo isso, se ficar no teu aquário, decompõe e vira amônia, que vai virar nitrato. Então o skimmer, ele não age retirando diretamente o nitrato. O nitrato sai de duas formas. Consumido por essas algas que estão se multiplicando muito, isso não te interessa. Então cabe a você fazer TPAs. Ou criar aquela zona anaeróbica, onde vão ter bactérias que pegam o nitrato e devolvam para a forma de nitrogênio. Beleza? Um outro ponto aqui, ó, excesso de nutrientes. Skimmer não tira amônia, nitrito e nitrato, só compostos orgânicos. Baixa salinidade. Então são todos os fatores aqui que eu botei, ó, mar calmo, mudanças de temperatura. Então tudo isso daqui favorece o aparecimento, tá, de dinoflagelados. Então o que você vai fazer para acabar com os dinoflagelados? É muito interessante, ó, que o seu aquário tenha bastante movimentação. Não pode ter movimentação em cima e não embaixo. O ideal é que todo o seu aquário tenha uma excelente movimentação, porque esses carinhas, eles têm dificuldade de se fixar e se desenvolver em áreas muito movimentadas. Tu já conseguiu um ponto. Manter estável a temperatura, manter estável a salinidade, né? Não deixar cair a salinidade. Tá vendo aqui, ó? Você tem aqui, ó, não deixar excessos de nutrientes. Então tudo isso vai favorecer para que você não tenha os dinoflagelados se você fizer. Aqui é o que faz para o dinoflagelado aparecer. Então se tu sabe que tudo isso aqui propicia o aparecimento, faz o oposto. De primeira, vê o teu skimmer se está eliminando as substâncias orgânicas todas. Mede os teus parâmetros, nitrato e fosfato. Temperatura estabiliza. E mantém bastante movimentação. Já as diatomáceas, ela atende tudo isso daqui, ó. A cor castanha escura também pertence ao reino protista. Só que, ó, o que favorece principalmente as diatomáceas? Além do fosfato e do nitrato que a gente tem que resolver, que a gente já viu aqui, ó, que tem que resolver isso daqui, com as suas bactérias, com as suas TPAs, tem o silicato. E se você não tiver o silicato zerado, é bem provável que você não tenha diatomáceas no seu aquário. Porque a carapaça dela, que a gente chama de teca, ela é formada pela sílica. Então se você não tem, ela não consegue refazer essa carapaça e a tendência é que ela morra. Elas também conseguem se alimentar de substâncias orgânicas e inorgânicas, além de fazer fotossíntese. Ah, Marcos, então esses dois carinhas, se eu apagar a luz, não é diminuir a intensidade, porque esses seres, eles têm resistência. Se você não tiver coral, apaga as luzes, deixa um bom tempo apagada e controla isso daqui, coloca bastante movimentação em correnteza, você consegue controlar isso daqui. Se você tem coral, tu já não pode apagar as luzes. Porque lembra, esses carinhas também vivem em simbiose com coral. Embora você tenha essas algas causando problema no seu aquário, e essas algas, quando morrem, liberam toxinas que podem sufocar os corais, se você apagar as luzes, aquela alga que está em simbiose ajudando o coral não vai conseguir produzir a comida para o coral vai expulsar, vai ficar branco e vai morrer. Beleza? Então temos aqui. É bem parecida a forma de você eliminar as duas. As cianobactérias pertencem ao reino Monera. Você poderia tratar com antibiótico, mas eu não aconselho, porque o antibiótico não diferencia a bactéria ruim de bactéria boa. Então a gente tem bactérias boas no sistema, então esquece o tratamento com antibiótico. Crescimento. Para que ela precisa para crescer? Luz. Sem luz não tem fotossíntese. Então se você apagar as luzes e não tiver coral, ela vai sumir, tá? Temperatura boa para ela, 24 a 30 graus. Baixa concentração de oxigênio. As cianobactérias, elas não consomem oxigênio. Elas fazem o metabolismo anaeróbio, tá? E liberam oxigênio para a atmosfera.
Então elas são grandes produtoras de oxigênio, mas oxigênio para elas é prejudicial. Então quando você tem uma má oxigenação no seu aquário, você tem um aparecimento também de cianobactérias. E aí a gente resolve, aumenta a circulação, bastante circulação e oxigenação, já estou até trabalhando as cianobactérias. Como elas são mais sensíveis na fixação, elas, para se fixarem melhor, tem que ter menos movimentação. Por que que o oxigênio é prejudicial? As cianobactérias são uma das principais representantes fixadoras de nitrogênio. Poucos seres vivos conseguem pegar o nitrogênio gasoso e fixar, usar ele para produzir aminoácidos e vitaminas. E as aquáticas são as cianobactérias, as grandes responsáveis por pegar o nitrogênio e fixar. Então, só que para que as cianobactérias consigam fixar o nitrogênio com eficiência, eu preciso ter uma baixa concentração de oxigênio no aquário. Se eu aumentar a oxigenação, eu vou dificultar com que elas fixem o nitrogênio. E se elas não fixam o nitrogênio, elas vão ter carência de aminoácidos, de vitaminas, que eu utilizo o nitrogênio para produzir esses compostos orgânicos. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, precisa de compostos químicos, CO2, nitrogênio e sais. Pouco fósforo, nitrato ou amônia necessária. Esses carinhas aqui, diferente desses, se desenvolvem com pouco fósforo e nitrato, porque eles conseguem armazenar. Então, se você botar pouca quantidade, ela consegue armazenar e ficar um bom tempo, mesmo que o aquário não tenha. Então, nota que é tudo questão de manter os parâmetros zerados ou bem próximo ao zerado. Então, vamos recapitular aqui. Isso sem colocar nenhum medicamento, trabalhando com o que a natureza nos dá de dica, galera. Vamos lá. Evitar flutuabilidade de temperatura, temperatura constante. Isso é um primeiro passo. Teu skimmer, eliminar as substâncias orgânicas, de preferência todas, porque qualquer substância orgânica vira amônia, que vai virar nitrato. Ponto. Aumentar a circulação, todo ponto do teu aquário tem que ter circulação, para evitar que essas algas se fixem. Alto teor de oxigênio dissolvido, porque a gente viu, bastante oxigênio prejudica essa galerinha aqui. Tranquilo? Evitar fósforo, silicato, nitrato, nitrito na água. Os padrões. Mantendo isso, você não vai ter problema, né, com essas ferinhas aqui. Ó, eu até botei aqui, ó, restos de comida sofrem decomposição. E aí, qual é o problema? Associe o seguinte. Supondo que o seu skimmer não esteja tirando a matéria orgânica, beleza? Sempre que tem matéria orgânica na água, eu vou fazer o que a gente chama de decomposição aeróbia. É o primeiro estágio de decomposição quando eu tenho oxigênio na água. Então, se eu estou utilizando oxigênio à medida que eu decomponho a matéria orgânica, eu estou tirando o oxigênio da água e transformando a matéria orgânica em amônia. Tem dois problemas. Quando eu tiro o oxigênio da água pela decomposição, se eu diminuo o oxigênio, eu favoreço quem? Cianobactérias. Então, tu entende por que não é legal deixar matéria orgânica em decomposição? Porque matéria orgânica em decomposição consome oxigênio, favorece o aparecimento de cianobactérias. Tranquilo? E todos os três são capazes de liberar toxina na água quando morrem. E aí é o grande problema de sufocamento e morte dos corais. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido. Foi mais um parêntese e uma dica para marinho. E ó, aos poucos o Aquarismo Sem Mistério está criando um braço marinho. Tá? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo voltado para o marinho. Tá? E é aquilo, eu gosto de fazer as coisas muito bem estudadas e aprofundadas. E esse assunto é um assunto que eu pesquisei bastante antes de estar vindo falar para vocês. E aos poucos o marinho vai estar entrando no Aquarismo Sem Mistério. Tamo junto e misturado, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, compartilha e Aquarismo Sem Mistério neles. Vamos que vamos, galera. Fui!